Oiê, tudo bom? Você tá na 6ª temporada do Prato Cheio. E como a gente fala sobre caminhos, não poderia deixar de ter gravações em ambiente externo e muitas experiências. Talvez soe um pouco diferente, e a gente recomenda usar fones de ouvido. Depois, fala lá o que você achou nas nossas redes sociais e não esquece de dar 5 estrelas no tocador de podcast. Bom episódio! Imagina um dia de sol quente, bem quente mesmo. É verão e você tá na praia, com aquele óculos de sol que fica escorregando no nariz por causa do suor que não para de descer. Ai, que delícia! Suco de Brasil. Mas você não tá em qualquer praia, não. Se imagine no Rio de Janeiro. É bem aquela muvuca que se vê nos jornais. Um guarda-sol do lado do outro e vendedores ambulantes que disputam espaço com banhistas, que disputam espaço com crianças brincando na areia, que disputam espaço com os trabalhadores das barracas e com o pessoal do futevôlei. Ufa! Geladão, galera, Matia! Vai limonada, mate, Globo! Se você já frequentou alguma praia do Rio de Janeiro ou de Niterói, provavelmente reconheceu esse anúncio. Tem pessoas que não gostam de você gritar muito. Mas, ao mesmo tempo, é necessário não gritar, porque tem pessoas que sabem, te conhecem pelo grito. É o mate passando. E ele não vai sozinho. Sempre está acompanhado do suco de limão para ser misturado com o chá no copo. E do famoso biscoito Globo, que dá aquela tapeada nos momentos de larica. Esse combo não é só uma tradição das praias cariocas, como em 2012 se tornou um patrimônio cultural imaterial do Rio e faz parte da memória de todo turista que já passou por aquelas areias. O consumo é uma espécie de ritual, tá? Não dá para sair da praia sem tomar pelo menos um mate gelado. É verdade mesmo, Brenda, eu sou bem essa pessoa. A gente chamou a Maíra Matias, repórter do Joio, para contar como funciona essa cultura carioca. Eu sou de Niterói, que compartilha com o Rio essa tradição do mate. E aí eu posso garantir que 9 entre 10 conhecidos meus já chegam na praia secos por um mate geladinho. E não precisa esperar quase nada, porque é uma quantidade enorme de gente vendendo mate. Faz parte dessa tradição uma certa generosidade que eu não vejo com nenhuma outra bebida ou comida que é vendida na praia. Chama chorinho. O vendedor enche o seu copo de mate até quase transbordar. Aí você toma aquele primeiro gole e depois ele volta a encher o seu copo de novo. Gente, vocês sabiam disso? Que bom que a Maíra já deu a letra do chorinho, né? Mas, além de ser uma tradição carioca, o mate com limão também é fonte de sustento de muitas famílias, como a do Anderson, um mateiro com quem conversamos durante a pesquisa para esse episódio. Aí eu trabalhei outras empresas, mas de repente eu fui, vi que o negócio, as portas se fecharam, né? Aí a gente correu pro mate, entendeu? Ele tem 46 anos e há cerca de 20 trabalha como vendedor ambulante de mate e biscoito Globo nas areias do Leblon e Ipanema, na zona sul do Rio. Mas o Anderson mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com a mãe de 80 anos. É longe, a Baixada Fluminense, é longe. Inclusive já tô saindo daqui a pouco para ir pra praia, viu? Para ir e voltar, ele precisa de 3 meios de transporte diferentes: carro, ônibus e metrô. A conversa aconteceu numa situação, digamos assim, meio adversa. Eu vim comprar um negócio no mercado aqui, com uma caixa de mate, aí eu faço rapidinho, tô indo para casa, aí eu faço, já fiz 5 litros, falta mais 2 litros, aí já vou me preparando e vou para lá. Como o dia a dia do Anderson é corrido, só conseguimos marcar a entrevista quando ele estava em deslocamento, indo comprar mais mate para trabalhar. Nesse episódio, a gente decidiu investigar a história da erva mate e os caminhos que fizeram uma erva tradicional dos povos Guarani se transformar em emblema da cultura gaúcha
ultraprocessado da Coca-Cola e tradição das praias do Rio de Janeiro. Você tá no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Eu sou a Brenda Vidal e vou conduzir a história de hoje. Todos os dias, o Anderson sai de casa entre 8h30 e 9 da manhã e chega na praia 2 horas depois. A volta é até mais demorada. Quando o sol baixa, por volta das 5 da tarde, ele sai da praia e começa o caminho para casa, onde chega entre 8 e 9 da noite. Mas aí depende do trânsito. Até certo ponto eu vou de carro, depois eu pego o ônibus. Porque a condução de carro para lá é muito difícil. Eu vou colocar estacionamento, entendeu? Aí eu deixo o carro no centro de Caxias e pego o ônibus. Chego lá mais rápido. Aí pego o ônibus, depois pego o metrô. Parece até um ritual, né? O Anderson é um entre muitos trabalhadores ambulantes que percorrem longos caminhos nas praias cariocas. Ele é conhecido como o príncipe do mate. É o vulgo, como os cariocas costumam falar. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje são apenas 95 trabalhadores cadastrados como ambulantes de mate. Para ter o registro, é necessário morar no município. Então, quem vive na Baixada Fluminense tem que se virar. Esses ambulantes são chamados de mateiros, mas são reconhecidos mesmo pelo grito e pelo uniforme. Quase sempre laranjinha, estampando a identidade visual do mate-leão. Mas se prepara porque pode ser que eu quebre uma expectativa aqui. A Coca-Cola, dona da marca Mate-Leão, não tem nenhum vínculo com esses trabalhadores informais. Muito menos é fornecedora do uniforme que eles usam nas praias. É cada um por si, mas quem tá no corre sabe que adquirir o uniforme é tão importante quanto ter os galões para transportar o mate e o limão. Bom, mas a Coca vai ficar pro terceiro bloco, viu? Eu sei que você aguenta esperar, porque antes a gente precisa dar um passo atrás e voltar um pouquinho na história. O mate, muito antes de ser patrimônio carioca, é um símbolo sagrado para alguns povos indígenas. Os primeiros registros de uso são de 1554, mas é provável que os guaranis e os guaíra já consumissem as folhas e os talos da planta antes da invasão europeia. Lembra que no começo eu disse que o mate gelado é, para os cariocas, uma espécie de cerimônia? Então, é aqui que essas histórias começam a se cruzar. A ideia do tempo, para os Guarani, está relacionada com a passagem cíclica da natureza e também com a caminhada que eles realizam, que passa por mudanças físicas e espirituais. Os Guarani migram desde tempos pré-coloniais em busca das condições territoriais favoráveis à expressão da sua cultura, desse modo de ser Guarani. Para esse povo, tudo se realiza em ritual. O uso sagrado da erva mate acontece só uma vez por ano, que é no verão, ou Arapiaú, que para eles significa tempo novo. E é também nessa estação mais quente que o outro mate, o gelado, também ritualiza a passagem da sociedade branca pelas praias do Rio. No verão, a venda é melhor. A gente vende mais no verão mesmo. A gente quis entender qual caminho a erva mate fez até se tornar tão popular, seja nas areias do Rio, seja nas rodas de chimarrão nos estados do Sul. Por isso, lemos dezenas de páginas de pesquisas, documentos, reportagens e conversamos com algumas pessoas até entender como chegamos aqui. No ritual Guarani, a comunidade se faz bastante presente nesses momentos da aldeia. E todas as suas 3 etnias, Imbiá, Nhandeva e Kaiowá, têm em comum a casa de reza. A gente aprendeu um bocado sobre isso com a pesquisa de graduação da Janaína Delane.
eu sou indígena, né, da cultura Guarani. Eu sou natural da terra indígena de Mangueirinha. A TI Mangueirinha fica no Paraná, mas a Janaína agora mora num assentamento do MST no interior de Santa Catarina e é professora na escola de lá. Então, eu quis meio que mostrar um pouco da cultura e um pouco dessa preservação através da Casa de Reza para a permanência, né, da cultura Guarani, como que ela se modificou e como que ela foi fundamental para permanecer, né, a cultura, a fala, os rituais, né, esse hábito ainda por parte dos indígenas Guarani de frequentar esse espaço. O interesse da Janaína em torno da Casa de Reza da TI Mangueirinha acabou chegando na erva mate. Esse espaço, a casa, é o lugar onde a planta é levada após a colheita, onde passa pelo fogo e todos os processos do ritual até chegar a hora do batismo. Mas a manutenção de tudo isso é uma resistência. As reduções jesuíticas ocuparam a maior parte do território de origem da erva mate. E como você já deve saber, as reduções tinham o objetivo de dizimar tudo aquilo que era interpretado pelos colonizadores como insurgente, demoníaco e selvagem. A gente decidiu não usar o termo missões jesuíticas, porque entendeu que reduções é o nome mais apropriado para chamar essas incursões religiosas que controlavam e confinavam os povos indígenas em um território. O José Otávio Catafesto, etnoarqueólogo, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lembra que, aos olhos dos jesuítas, o mate era uma erva do diabo. Ela estava presente nos transes que os pajés estarão realizando, e os pajés são a principal figura de oposição à chegada dos jesuítas. Então, quer dizer, a erva mate, num primeiro momento, aparece como aquela erva dos que estão se rebelando contra o jesuíta. Aqueles que estão fazendo propaganda que os índios têm que abandonar os padres, que têm que matar os padres. E quando eles se fazem essas reuniões, eles estão usando a erva mate. Porque a erva mate, como a gente observa nas aldeias hoje, ela é o propósito das reuniões, da fala. É o cachimbo e a erva mate, são os dois elementos integradores, né? Então o jesuíta reprimiu. O José Otávio é um dos entrevistados do documentário Carígio, produzido pelo coletivo Catarse. Carígio é a estrutura em que a erva mate é sapecada de forma lenta e artesanal. Em Guarani, carígio significa erva em cima do amarelo ou da claridade, ou seja, erva em cima do fogo. O indígena ainda, no dia de hoje, tem essa conexão com a natureza, né? Ainda tem essa crença, né? Até no ritual da erva mate tem todo o tempo, né? O dia específico, tem toda a estação. Os povos indígenas têm o mate como um símbolo cultural, um agregador da comunidade, uma ferramenta para o batismo. A gente quis entender direito como isso funciona, porque para nós, sociedade não indígena, às vezes é difícil imaginar uma erva carregando todo um significado sagrado, quando, por aqui, ela é só uma bebida que a gente compartilha com os amigos na praia ou numa roda, como é o caso do chimarrão. Nessa tentativa de compreender melhor esses significados, assistimos a alguns documentários e buscamos por um ritual do qual se tem registro para ver melhor como é. Assim é que se faz. Em muitas aldeias ainda não se esqueceram do nosso modo de vida. Ainda fazem esse ritual. Aquele que faz o ritual da erva mate se mantém fortalecido. Você ouviu a tradução de uma fala em Guarani, documentada no filme Ka'ai, o ritual da erva mate. Dá para perceber que o ritual é, para esses povos, uma maneira de se fortalecer. Aquela que pila a erva mate, aquela que a leva ao recipiente onde fica a água sagrada usada no ritual, todas elas vão se fortalecer.
Todo esse processo é um meio para que os líderes espirituais passem a mensagem para cada um. Erva mate, chimarrão são primeiro história guarani, né? que vem consumindo essa mate, ela é sagrada, né? Esse é o cacique Santiago Franco, que também participou do documentário Carijo. Nossa cultura, nosso conhecimento é muito rico e sempre, alguma parte, o Juruá sempre rouba essa parte. Né? É ruim, tipo o gaúcho, né? O gaúcho sempre fala que o chimarrão dele, não, mas não foi criado por ele. Né? Quem primeiro consumiram o indígena, principalmente do Guarani aqui do sul. A erva mate é endêmica, ou seja, existiu na forma silvestre exclusivamente em uma região de floresta da América do Sul, com concentração em uma área que hoje corresponde a parte do território do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. No primeiro, os homens, eles vão até a mata e eles pegam a árvore desde o pé, né? Eles cortam as folhas da erva mate e trazem para dentro da casa de reza. A formação dos ervais nativos do sul da América é entendida como um processo natural. A intervenção humana, claro, também agiu sobre a formação e distribuição das florestas e dos ervais nativos, mas nunca, até onde se tem registro, as populações nativas comprometeram a existência do que hoje chamamos de biomas. Até o século XIX, então, existiam imensos ervais na América do Sul. A floresta virgem que os colonizadores disseram encontrar nunca existiu. Quem nos ajudou a entender essa história foi o Marcos Guerrar, professor do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo. Ele é um pesquisador que se debruçou sobre a história ambiental da erva mate, principalmente nos registros sobre o extrativismo. A economia era muito fortemente baseada na erva mate e era uma economia muito ativa e participava desta atividade econômica uma população numerosa de caboclos e de outras gentes relativamente pobres que viviam da extração da erva mate. Além das populações indígenas, os caboclos usavam a erva mate em preparos. Eles têm muitas semelhanças com o modo de vida indígena, mas existem algumas diferenças, especialmente na questão do caráter sagrado que a erva tem para os povos tradicionais. Ainda que as técnicas sejam as mesmas, a lógica é diferente. E quando eles chegam na casa de reza, eles cortam em tirinhas e deixam numa vasilha dentro para sapecar. Nesse momento, os Guarani, eles dançam, né? Eles fazem ali o momento de ritual, do ritual ali, que é de dançar, fazer o canto. E daí, no segundo momento, as mulheres ficam responsáveis por socar no pilão a erva mate. Daí é de esfarelar ela, sabe? E daí, no terceiro dia, ocorre o batismo. Daí, nesse momento, é levado as crianças que não têm nome indígena para dentro da casa de reza. Oi, aqui é Heloísa Barbosa e eu sou apresentadora do premiado Faxina Podcast. Eu tô passando aqui para te convidar a ouvir o Faxina. Não, o Faxina não é um podcast sobre como limpar uma casa. Nós levantamos o tapete e tiramos lá de baixo histórias que vão te fazer ver o mundo de outro jeito. Se tu acreditas que empatia e solidariedade a gente aprende ouvindo histórias com o coração aberto, então vem ouvir o Faxina. Nós já estamos na 3ª temporada. E tu encontras o Faxina em todos os tocadores de podcasts do mundo. Te encontro lá. Tchau! Faxina.
A gente precisa diferenciar os dois grandes movimentos de colonização do Brasil para entender como esse modo de vida indígena foi sendo comprometido ao longo dos séculos. O primeiro movimento, nos séculos XVI e XVII, é a invasão de espanhóis, portugueses e outras populações europeias. É também a época que aconteceram as reduções. Esse é um movimento que inicia a colonização e modifica profundamente a história dos povos indígenas, dos muitos e diversos povos indígenas que viviam no Brasil. Lembra que os religiosos chegaram a proibir o uso da erva mate por ser coisa do diabo? Mas, na história do Brasil, o diabo sempre perde a guerra santa para o Deus Dinheiro. No século XVIII, os jesuítas notaram que o mate poderia desenvolver uma economia interna e externa, e também conduziria o processo de catequização. Os religiosos tiveram o monopólio do cultivo e do beneficiamento durante algumas décadas até serem expulsos do Brasil. Ainda sobre essa primeira leva migratória, tem um ponto importante que vai cruzar o caminho do mate no momento em que os ervais começam a ser cultivados no Brasil. Salva essa informação. Essa primeira onda de imigração, de colonização, ela teve também a presença de outros migrantes que vieram forçados, que são os povos africanos, e vêm para cá na condição de escravizados. O Marcos Gerhard ressalta que é na segunda leva de migração, nos séculos XIX e XX, que a erva mate se torna um produto conhecido pela população migrante. Aqui, a gente está falando de alemães, italianos. Se na primeira imigração, a população que veio para o sul do Brasil ficou mais concentrada no litoral e nos campos aqui do Rio Grande do Sul, né? Pensando o sul do Brasil, eles se dedicaram mais à pecuária. Essa segunda movimentação, essa segunda migração, ela passou a ocupar, a partir do século XIX, as regiões de floresta, que são as regiões onde estavam os ervais nativos. Nesse momento, a população cabocla sobrevivia principalmente da pecuária e da extração do mate. Bom, agora você já sabe que a economia dos estados do sul não começa a se desenvolver com a chegada de imigrantes europeus, como te contaram na escola. Aqui, a gente abre um parênteses para trazer uma definição. Ou melhor, tentar dar uma definição. Caboclo é uma pessoa mestiça, filho ou filha de espanhóis com uma mulher indígena ou negra. Bom, aí tem uma combinação étnica bastante complexa. Agora, não é isso que define o caboclo, e sim o seu modo de vida, a sua religiosidade, ou seja, ele é parte de um grupo social que não era proprietário de terras, né, como os criadores de gado no Pampa. Ele não era um proprietário de terra com documentos da terra, ele era um poceiro, e ele vivia basicamente da pesca, da caça, da extração de erva mate, da pequena agricultura, e ele tinha um estilo de vida que era também comunitário. Só que essa população começa a ser prejudicada quando, lá pela metade do século XIX, se promulga a Lei de Terras. Assim como as terras foram privatizadas, os ervais também receberam cercas, e essa população perdeu seu sustento e seu modo de vida. Mais uma vez, coincidência ou correlação de violações de direitos e ciclos históricos do capitalismo o fato da gente sempre esbarrar na propriedade privada? Os caboclos tinham conhecimento sobre a floresta, sua espacialidade, seus recursos e perigos, o que fazia deles exímios especialistas. Por isso, foram chamados de ervateiros. O Marcos destaca na sua tese que a caça,
a pesca, a extração de palmito, a coleta de frutos e do pinhão foram algumas das possibilidades de alimentação na floresta. O conhecimento era transmitido pela oralidade e pela convivência dos ervateiros jovens com os mais experientes. Mas os ervateiros não eram só os caboclos. Essa designação era dada também aos donos de engenho, gente mais capitalizada, que detinha ferramentas mais modernas para beneficiar o mate, como máquinas a vapor. Um desses ervateiros é, claro, o grande empresário, que ganha muito com a produção de mate, que tem uma quantidade grande de pessoas trabalhando na sua atividade e que enriquece com o mate, que reinveste, inclusive, na produção, melhorando a tecnologia, como eu acabei de dizer, e essa empresa Mate Leão é uma delas. Nessa época de grandes monocultivos de mate, havia a exploração do trabalho. Sim, porque não existe um crescimento econômico de uma parcela da sociedade sem que alguns paguem por isso. O principal exportador de mate no século XIX, Manuel Antônio Guimarães, foi o principal gerenciador do tráfico de escravizados no Paraná no período do comércio legal. A Companhia Mate Laranjeira é outro nome que não pode ser esquecido nessa história. Eles conseguiram autorização do governo imperial para explorar ervais nativos dentro de terras indígenas, onde hoje fica o Mato Grosso do Sul. Inicialmente, foi concedida a permissão por 10 anos, e depois do término dessa primeira concessão, e já no Brasil República, a corporação teve a autorização de exploração renovada pelo governo. A Companhia Mate Laranjeira se tornou uma multinacional e foi considerada como um estado dentro do próprio estado, um império econômico e político. Assim como a floresta, os Guarani foram explorados nesse processo. Aqui, a gente destaca que nos registros oficiais, eles foram citados como paraguaios, ou seja, inscritos na história como estrangeiros dentro de suas próprias terras. Pasmem. Exploração do trabalho, monocultivo, corporações, isso tá cheirando a... Então o problema da erva mate é o mesmo que acontece em todas as demais, entende? Esse é o Luiz Otávio Catafesto, etnoarqueólogo entrevistado no documentário Carijo. Se você for numa colonização alemã aqui, todo mundo vai dizer que o milho, o feijão, a abóbora, batata, mandioca, tudo isso é planta colono. E tudo isso, na verdade, é planta indígena. Aqui também é importante lembrar que no século XIX, no começo do XX, a maioria dos ervais eram parte da floresta, eram nativos. O cultivo de mate no Brasil só inicia, mesmo, na década de 1930. E a partir daí, meu amigo, minha amiga, não existiu um acontecimento significativo no Paraná que não estivesse ligado de alguma forma à exploração econômica da erva mate. Ela faz parte da origem da riqueza das principais famílias do estado, fez viscondes e barões e criou condições para a formação da pequena aristocracia paranaense. O mate tá para o Paraná como o café tá para São Paulo, como o cacau para a Bahia e a cana-de-açúcar para os demais estados do Nordeste. Nessa época, surgiu uma classe que ficou conhecida como Barões do Mate, que, meu Deus, não é, de jeito nenhum, um pessoal trabalhador como os reis e príncipes do mate das areias do rio. Aliás, que analogia interessante, não é não? Mate Leão, ou vem viver pra mate. Mate Leão. Como o Marcos bem lembrou, a Mate Leão vem dessa época de ouro do mate no Paraná. Ela nasceu na década de 1920 com o nome de Leão Júnior S.A. e liderou a produção mundial de erva mate, chegando a 5.000 toneladas por ano. Nesse momento, a erva mate entrou no jogo capitalista. Nas décadas de 70 e 80, houve um boom e a produção já estava em escala industrial. Era um momento de plena revolução verde.
pipocou mate para tudo quanto é lado. Mas isso não durou muito tempo. Com a grande oferta, logo os preços baixaram. Com esse movimento da agricultura moderna, nos anos 70, a soja estava com uma cotação alta. E aí, foi mais lucrativo acabar com os ervais e plantar o bendito grãozinho. Mas isso não significou, nem de longe, a decadência do mate. A gente já volta com essa história da Leão. Aguenta aí só um pouquinho. Da erva mate derivam vários produtos. O chá quente, o chá gelado, o líquido sagrado para o batismo dos Guarani e o chimarrão. Foi com ele que o consumo da erva se popularizou. Mas não ache que ele é suco de Brasil, não. As pessoas se identificam com a sua região, aqui o sul do Brasil, mas esta é uma marca também do Uruguai e da Argentina, não é exclusivamente brasileira, e também não é exclusivamente rio-grandense. Paraná, Santa Catarina também são grandes ou foram grandes produtores de erva mate e grandes consumidores do mate. Chimarrão, nas culturas de língua espanhola, quer dizer selvagem, não domesticado, amargo. Então, o chimarrão é um adjetivo, sabe? Gado chimarrão, cachorro chimarrão, mate chimarrão. Mas a bebida é o mate. Como acontece em geral com todos os bebes, o chimarrão é para ser tomado em grupo. Tradicionalmente, é servido quente e, para ser preparado, precisa de uma cuia, uma chaleira e uma bomba. A bomba, para quem nunca viu, é uma espécie de canudo metálico com uma peneirinha na ponta. O chimarrão sempre teve seu consumo associado à vida do interior, tradicional, de costumes mais simples, um rolê não moderno. Mas a verdade é que ele está muito presente na vida urbana das cidades. Eu, por exemplo, quando circulo pelas ruas de Porto Alegre, vejo muita gente jovem tomando. Eu acho que é um movimento importante do ponto de vista cultural. Agora, o gauchismo não pode se apropriar do mate, porque ele é, a erva mate e a bebida mate, ela é muito anterior, ela é indígena. O Marcos deixou um gancho e eu vou aproveitar para abrir um parênteses e trazer uma visão para a mesa. Eu não sei se você percebeu pelo sotaque, mas eu sou gaúcha e nasci em Porto Alegre. O chimarrão sempre esteve presente na minha vida, mas o hábito de tomar vai sendo construído. Quando eu era criança, eu via meu pai fazendo chimarrão. Ele gostava de tomar assistindo um futebol de domingo, beliscando um amendoim junto. Mas eu não fui ensinada a preparar. E já nessa época, eu não só percebia como era ensinada que o chimarrão e o seu consumo eram símbolos do orgulho gaúcho. Então, beber e falar de chimarrão é convocar todo o imaginário que está ao redor dele. E quando a gente descobre a história sobre as origens da erva mate, é um ponto de virada. Desde o século XIX, ocorreram movimentos culturais que buscavam a afirmação da identidade regional no Rio Grande do Sul. Eles tiveram origem urbana e foram encabeçados principalmente pela elite, com a ideia de formar a imagem do gaúcho viril, destemido, com um passado de vitórias grandiosas e feitos históricos. E o coitado do chimarrão foi sendo apropriado nesse contexto. Afinal de contas, tomar ele quente, pelando, queimando a boca, tem que ser coisa de macho mesmo, né? Mas a exaltação dessa figura do gaúcho sendo guardião ou mesmo inventor do chimarrão exclui mais de 1000 anos de história indígena relacionada a esse hábito. Essa descoberta foi o que me fez voltar a tomar chimarrão, porque eu gosto muito. Matear é um momento prazeroso para mim. A reconexão se deu ao entender justamente que o chimarrão não está ligado a esse gauchismo branco e machista que eu passei a criticar. Que essas raízes indígenas são, infelizmente, uma parte totalmente maquiada, escondida e invisibilizada da história. Então, quando eu entendi que uma das poucas coisas que eu gostava nesse universo, entre aspas, tradicionalista, gaúcho, na verdade era uma coisa indígena, eu optei por ressignificar.
Além da omissão na história oficial, nos ritos da cultura gaúcha, o apagamento da presença dos povos indígenas também acontece. Exemplo disso é o acampamento Farroupilha, que acontece anualmente no estado durante o mês de setembro para celebrar a dita Revolução Farroupilha, que aconteceu no século XIX. Para alguns pesquisadores, é um espaço de tradição inventada. O mate tem uma construção cultural que é de sociabilidade, que é de convivência. É uma bebida coletiva que se bebe junto. A palavra mate deriva do vocábulo quechua e significa cabaça, cuia. Tanto o chimarrão quanto a sua versão fria, que é o tererê, preservam essa identidade do objeto no qual se bebia o mate. Porque tem certos hábitos culturais que permanecem, mesmo depois de muitos ciclos históricos de violência. Ninguém pode mexer com o mate. O mate é a cultura do Rio de Janeiro. Aí proibiram, mas depois viram que não tinha como mexer com o mate. Porque o mate, na verdade, nosso mate é a cultura do Rio de Janeiro, né? Anderson, difícil mesmo mexer com o mate gelado do Rio. Até chegar nesse formato, ele passou por muitas fases. Depois do chimarrão, o chá foi a segunda forma mais difundida de consumo da erva mate. Ele assumiu uma importância quando as cidades começaram a crescer. Esse período representou a consolidação de uma classe média urbana preocupada em demonstrar seu lugar no mundo através de hábitos de consumo que se espelhavam na classe média colonizadora europeia. E é aqui que a gente volta para o Mate Leão. Em 1938, no Paraná, a empresa Leão Júnior lançou o chá feito com a folha queimada da erva mate. O novo mate era moderno e prático, porque já vinha queimado. O slogan à época era "Use e abuse, já vem queimado". O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pilheira, Oxfam Brasil e Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos. Se imagine na praia de novo. Só que agora você tá no Rio de Janeiro nos anos 50. A cidade maravilhosa ainda é a capital federal e já tem aquele ar cosmopolita e o verão quente. Tá aquele calorão. Só não tão quente como hoje, pois mudanças climáticas, né? Bom, mas foi nesse contexto que surgiu o hábito de tomar mate gelado, que era muito vendido nas praias e no Maracanã. Foi para este país tropical, para este povo e para estas praias que a Leão Júnior criou o Mate Leão. Um sabor incomparável que refresca e reanima. Deleite-se, caro amigo, com o sabor natural da erva mate. Um patrimônio da flora brasileira. Mate Leão, um sabor que chegou para ficar por muito tempo, para muito além do ano 2000. Olha o mate, Mate Leão. Anos depois, na década de 80, a Leão lançou o Mate Leão em copos selados, produto pioneiro no Brasil no ramo dos chás prontos para beber. O Marcelo Corrêa, CEO da Leão, anos depois, vai explicar que é exatamente essa conveniência que a marca quer oferecer. Mas o hábito de consumo de chá é menos por temperatura e mais por acesso, por indulgência, por combinação, por versatilidade, conveniência, disponibilidade de produto. Quanto maior a disponibilidade, maior a conveniência, maior a forma, as formas de consumo, de acesso ao produto, você vai desenvolvendo o hábito de consumo. A maior parte da erva mate ofertada hoje vem do processo industrial, onde todas as operações são efetuadas automaticamente e em pouquíssimo tempo, desde o sapeco até o empacotamento do produto. Isso quando a gente está falando do mate vendido torrado, sem estar pronto para o consumo. Quando a coisa vem prontinha, aí o buraco é mais embaixo. É a adição de açúcar, acidulante ácido cítrico, antioxidante ácido ascórbico, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio. Nossa, complicou, né? Aqui é importante a gente saber diferenciar. O mate que hoje é vendido pelos mateiros nas praias do Rio não é esse mate pronto da marca Mate Leão, que é um ultraprocessado,
Combinado? Lembra que a gente falou que eles até usam o uniforme da marca, mas que não tem relação nenhuma com a empresa? Mas a Coca, sabendo dessa importância dos vendedores na construção da imagem da bebida, tem buscado estratégias de marketing alinhadas com essa cultura carioca. Aqui eu tenho que contar que a história da família Leão à frente da Mate Leão Júnior termina depois de mais de 100 anos, quando a empresa foi vendida para a Coca-Cola em 2007. A Coca não reconhece a procedência da erva mate utilizada pelos mateiros, mas tem na sua página do Facebook vídeos de campanhas para a escolha do melhor grito da praia. Rapaz, é uma apropriação atrás da outra. Que delícia! O Mate Leão acabou virando uma espécie de metonímia entre produto e marca, tipo Bombril, Maizena. Quando a gente olha para a história da erva mate, é evidente a repetição das apropriações que foram acontecendo no caminho. Também as tentativas de proibição dos modos tradicionais e populares de consumir, produzir e fazer circular a erva mate. Nos anos 2000, no Rio de Janeiro, a venda de chá gelado pelos mateiros foi proibida, sob o manto do argumento higiênico-sanitário. Tanto nesse caso do Rio, como na tentativa de repressão pelos jesuítas quanto ao uso sagrado pelos Guarani, primeiro tentam proibir, depois higienizar, tornando o mate uma mercadoria, algo que precisa ter um valor econômico. Mesmo assim, algumas heranças ancestrais resistem, ainda que com muitas dificuldades. Os mateiros no Rio e os Guarani com seus rituais. Mas o processo manual vem sendo abandonado gradativamente. Entre as aldeias Guarani, é recorrente o consumo da erva mate industrializada. A gente traz uma super novidade para o mercado nacional, a nossa linha com adição de vitaminas, ou seja, a nossa linha vitamínicos em 3 sabores super especiais, laranja e cenoura com adição de vitamina A, C e E, guaraná com açaí com adição de vitamina B e cúrcuma, mel e gengibre com adição de vitamina C, D e zinco. É isso mesmo que você ouviu. O mate agora tem adição de vitaminas, tá ok? E esse que você ouviu é o Marcelo Correia, de novo. Mas ele não traz só essa novidade não. Vai escutando. Ano após ano, a gente traz inovações para o mercado nacional, desenvolvendo a categoria no Brasil. A exemplo do nosso chá de preparo em água gelada, ou seja, você tem a maior versatilidade de consumo, podendo preparar seu chá a caminho da faculdade, da academia, do trabalho. O nosso chá, a nossa linha infantil, ou seja, dedicado para as crianças, a dieta saudável já sendo introduzida desde os primeiros anos. Também chá em cápsulas, trazendo também versatilidade de preparo. Minha gente, esse papo sobre micronutrientes vai ficar para a série especial do Prato Cheio, que já chega mês que vem, beleza? Bom, mas a gente não quer terminar o episódio nessa deprê toda do Mate Leão turbinado. Uma das grandes alegrias que a pesquisa nos trouxe foi aprender um pouco mais sobre a história dos Guarani e entender por que o mate é um alimento ancestral carregado de símbolos sagrados. Depois desse percurso todo, agora a gente quer compartilhar aqui um dos mitos que encontramos nas nossas leituras, para a gente terminar podendo imaginar outros futuros possíveis. Esse trecho está na Cartilha Carijo, produzida pelo coletivo Catarse. Deus Tupã habitou inicialmente a terra e criou tudo o que aqui existe. Dos primeiros habitantes, o cacique e a sua linda filha ficaram na mata. Ele, por estar muito velho, não conseguia mais seguir sua tribo, e ela para cuidar de seu pai. Um dia, um visitante enviado por Tupã foi muito bem recepcionado pelos dois, sem eles ao menos saberem quem era. Como retribuição, depois da generosidade demonstrada pelo pai e a filha, o mensageiro de Tupã se revelou e agraciou os dois com uma muda de uma árvore. Ele ensinou que o velho cacique deveria colher suas folhas, secá-las, triturá-las e juntar ao resultado com água para beber. Isso lhe daria força e vigor. A árvore, por mais que fossem cortadas todas as suas folhas, voltaria a brotar e florir, sempre mais forte. O tempo passou
E Tupã imortalizou a filha do velho cacique, e a mesma foi transformada em deusa, a Kaá, protetora da erva mate, árvore sagrada, símbolo da hospitalidade e fonte do chimarrão, herança guarani. A pesquisa desse episódio foi feita pela Milena Mello e o roteiro é da Natália Iwasawa, que também faz a produção do Prato Cheio. A narração é minha, Brenda Vidal. A produção executiva é da Luísa Coelho e a assistência de produção é da Amanda Flora. As redes sociais estão a cargo de Alicia Lobato. A edição de som e as trilhas são de Vitor Oliveira. E o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrósio. Tá gostosinho, vem, tá geladinho, que delícia! Beba mate, beba, do que limão você quer mais.